Olá, candidatos, eu sou a professora Vivian Barros, especialista em provas discursivas, colunista na Folha Dirigida, e tô aqui, com imensa alegria que eu venho falar aqui para vocês, elaborar esse vídeo e, enfim, fazer esse vídeo sobre a prova discursiva do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Um edital muito aguardado, calma, o edital ainda não foi publicado, mas tivemos aí essa excelente notícia, de que a própria Fundação Carlos Chagas é que vai conduzir, que vai organizar esse certame. Então já temos referências, já temos uma prova anterior, um concurso realizado pela FCC. A expectativa é de que fosse a FCC e hoje, agora no fim da noite, veio essa excelente notícia de que a FCC é de fato a banca. Então, agora a gente começa a pensar aí sobre esse tempo, sobre o tempo estimado para a publicação do edital. Claro que isso não deve demorar, a necessidade do órgão, da instituição é muito grande, os tribunais regionais federais, exemplo, enfim, de todo o judiciário tem uma demanda muito grande, tem muito trabalho para ser feito e com certeza esses servidores fazem muita falta hoje na casa. Então, creio aí que no prazo de 2 meses já tenhamos provas, 2 a 3 meses, 2 meses e meio, já tenhamos provas. E agora, não adianta mais enrolar. A gente já passou daquela etapa de, vou aguardar a publicação do edital, vou aguardar, não vou nem ir tão longe, eu vou aguardar a publicação, a definição da organizadora, professora, eu não sei se é FCC mesmo, vou esperar mais um tempinho. Então, assim, acabou a dúvida, não temos mais dúvida em relação a isso. Agora é FCC, então a primeira coisa que você vai fazer, obviamente, é olhar para as provas anteriores. E aqui eu vou falar um pouquinho, como o vídeo, a chamada do vídeo é essa, eu vou falar um pouco da expectativa, como é que você deve começar a se preparar para essa prova. E em seguida eu vou falar também a sensação, como é trabalhar em um tribunal, para aqueles que desconhecem a realidade de um tribunal, de trabalhar em um tribunal regional federal. E aí eu já vou explicar por quê, tá? Deixa eu me apresentar rapidamente para quem não me conhece. Meu nome é Vivian Barros, eu sou professora de redação, de provas discursivas para concursos públicos, colunista na Folha Dirigida, já trabalho aí há anos preparando candidatos para as provas, para concursos, para carreiras federais, Exemplos dos projetos que eu já conduzi com bastante êxito são a BIM, Ministério Público da União, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, Instituto Rio Branco, prova de admissão à carreira de diplomata, e agora também já trabalhei com tribunais regionais federais, exemplo do TRF 2ª Região, e agora eu tô aqui para falar então como você deve começar já, como você deve se preparar para essa prova do TRF 4ª Região. E a primeira coisa que eu tenho a dizer para você é que não espere, Já temos a organizadora definida, FCC, já temos provas anteriores como referência, então obviamente agora você não pode mais ficar esperando, Você tem que acabar de assistir a esse vídeo e obviamente dar andamento aí ao seu projeto de aprovação, estudar. Agora o nosso foco é estudar. E falando aí, mais claramente, mais voltado para a prova de redação, como vamos nos preparar para essa prova de redação? Como vamos nos preparar para a FCC? Bom, tradicionalmente, a FCC, ela tem pedido aí nos últimos concursos para os cargos de analista a prova de estudo de caso. Então, é uma possibilidade sim, tá? Existe grande possibilidade, na verdade, de a FCC pedir novamente estudo de caso para aqueles que vão fazer a prova para o cargo de analista e também para alguns cargos de nível, de nível médio, alguns cargos de técnico, por exemplo, do técnico de segurança e transporte, um cargo que já fez esse exercício de estudo de caso em outros certames, e existe, claro, a possibilidade de agora a FCC trazer também esse exercício para vocês. Então, e claro, para os demais cargos, a redação. Então, essa é a expectativa. Então, como trabalhar, estudar para se preparar para a redação da FCC e para o estudo de caso. Em relação ao estudo de caso, o que vocês têm que ter em mente em relação a esses 2 exercícios discursivos, para começar? A redação da FCC é aquela redação dissertativa argumentativa, tá? O que é dissertação argumentativa? É aquela que vai exigir a defesa de um ponto de vista pelo candidato. Então, um tema é trazido e a defesa desse ponto de vista, geralmente, principalmente para a FCC, já tem que constar lá da introdução. O pulo do gato, se eu posso, na verdade, dar 2 dicas poderosas para fazer uma boa redação para a FCC, a primeira é já defender esse ponto de vista na introdução, evitar fazer
suspense em relação ao que vai ser dito, qual é o ponto de vista que você, né, qual é a opinião que você tem em relação àquele assunto, qual é o ponto de vista que você defende. Evitar fazer isso, já entregar essa posição, esse seu posicionamento na dissertação argumentativa lá no primeiro parágrafo, que é o parágrafo de introdução. Resolvido isso, obviamente, você vai trazer os argumentos no parágrafo de desenvolvimento. E aí tem um outro pulo do gato que é o seguinte: muita gente pensa que a dissertação argumentativa, ela exige, né, apenas a exposição de argumentos. Então preste atenção. Se você apenas expõe argumentos, você corre o risco de produzir, na verdade, um texto dissertativo expositivo. Porque não é a simples exposição de argumentos que te leva aí a ter sucesso na prova, fazer uma boa prova, a fazer uma argumentação. Na verdade, você precisa de fundamentação. Você precisa trazer fundamentação, né, ao lado aí da exposição dos argumentos. Então, você precisa ilustrar, né, você precisa trazer os argumentos para defender o seu ponto de vista, mas se você apenas expõe os argumentos sem fundamentá-los, você tem então muito mais uma redação dissertativa expositiva do que uma dissertação argumentativa. Então, esse é o foco para a FCC. E em relação à conclusão, que a gente sabe que tradicionalmente a gente tem que ter uma introdução, né, uma dissertação argumentativa com introdução, desenvolvimento e conclusão. Lá na conclusão você precisa necessariamente, né, para ter uma boa avaliação na FCC, apresentar uma alternativa, né, o que chamamos de uma proposta de intervenção. Então não é apenas defender um ponto de vista, trazer os seus argumentos e lá naquele parágrafo de conclusão, né, produzir aquele fecho, aquele tradicional fecho, né, que é apenas retomar aquilo que foi dito. O examinador da FCC avalia muito mais, né, na verdade, o candidato é mais bem avaliado se ele traz, né, na conclusão dele uma proposta de intervenção. Então isso aí tem que ficar muito claro para vocês, todo mundo que vai fazer a prova. Gente, eu digo aqui, parece muito simples, na verdade é muito simples. Você tem que treinar não esquecendo de, no seu treino, né, na elaboração das suas redações, de trabalhar com essas orientações. Essas orientações são fundamentais para quem quer alcançar uma boa nota na FCC. Esse é o texto dissertativo argumentativo. Esse, né, é o pulo do gato, são as dicas mais importantes para a dissertação argumentativa. E professora, se o meu exercício for do estudo de caso, como é que eu posso começar a estudar? Obviamente você tem que começar, né, a estudar lá os exercícios, né, os estudos de caso elaborados pela banca, né, recentemente, né, para outros concursos. E tenha em mente o seguinte: se na redação texto, no tipo de texto cobrado é o dissertativo argumentativo, aqui, né, no estudo de caso, o tipo de texto é o dissertativo expositivo. Então a preocupação do examinador da FCC é muito mais com a exposição de conhecimentos. O exercício de estudo de caso é muito interessante porque ele consegue aliar teoria à prática. O que, né, tradicionalmente as bancas pedem questões discursivas, mas há uma tendência, e esse exercício de estudo de caso tem se mostrado um exercício muito mais eficiente na seleção dos servidores. E por que isso? Porque o que se via, né, na prática era a contratação de servidores, de alguns servidores, que, embora dominassem muito bem, né, a teoria, enfim, tivessem um excelente conhecimento da teoria, né, quando eles chegavam para trabalhar nos tribunais, enfim, nas instituições, eles tinham dificuldade de fazer essa relação entre teoria e prática. Então o exercício de estudo de caso é um exercício que cobra muito isso, né? Então ele traz uma situação para você, um caso concreto, né, como a gente até chama no mundo de direito, ou uma situação hipotética, e a partir daquela situação o candidato ele é convidado a fazer a relação, né, claro, utilizando aqueles elementos do estudo de caso, a produzir um texto, né, em que ele apresente o conhecimento teórico dele, mas com base naqueles casos. E a gente está falando de, né, principalmente para quem vai fazer aí, para analista da área judiciária, jurídica, a gente sabe que essa é a prática, né, você vai lidar diariamente com casos, com processos, e aí não adianta você ter todo o domínio, né, processual, todo o conhecimento, se você não souber aplicar à situação, né, concreta, ao caso concreto. Então, o exercício de estudo de caso, ele vai, obviamente, avaliar o conhecimento do candidato, mas se ele sabe, né, por que ele é proposto, exatamente para avaliar se o candidato ele sabe fazer bem essa relação
entre teoria e prática. E aí o exercício de estudo de caso, então, ele é diferente da redação, porque é um texto dissertativo expositivo, você já sabe que o foco é apresentar o seu conhecimento, né? Você não é chamado aqui no exercício de estudo de caso a defender nenhum ponto de vista. É claro que o examinador, em algum momento, ele até pode pedir, né? Ele pode apresentar tópicos, em algum momento pedir que você defenda ou que você apresente seu ponto de vista sobre o caso, é uma possibilidade. Mas, né, o objetivo não é esse, não é o da dissertação argumentativa, tá? É um exercício muito eficiente para a seleção dos candidatos e é um exercício que está pedindo, né, que você exponha o seu conhecimento, né, com base naqueles dados fornecidos no caso, que é o caso concreto trazido no seu exercício. E, professora, eu vou fazer a prova para os dois, né? Se eu tiver oportunidade, vou fazer tanto para técnico quanto para analista. Então, como eu posso me preparar para os dois? O que eu devo considerar? O que é comum, né? Quando eu estou me preparando para redação, estudo de caso, o que eu não posso deixar de levar em consideração, né? Quais são os pontos comuns aí, ou incomum, entre esses exercícios? O que você tem que ter em mente para você fazer um bom exercício discursivo é que toda redação, né, todo exercício discursivo, seja o estudo de caso, seja a redação, eles são regidos por alguns princípios. E principalmente no caso do estudo de caso, esses princípios eles precisam ser observados e não podem ser violados. O princípio da objetividade é um deles. Então, quando você começar a sua redação, por exemplo, lembra que eu disse aqui no início do vídeo? O fundamental é que você já fale, né, que você já vá direto ao ponto e que você já no parágrafo de introdução defenda o seu ponto de vista. Lá no estudo de caso, o ideal é que já nessa primeira linha, né, do exercício, você já vá, né, discorrendo sobre o assunto e você não demore muito para começar a comentar, para começar a responder as questões que foram propostas. O ideal no estudo de caso, inclusive, a gente tem observado nas últimas correções da FCC, é que você elabore um pequeno parágrafo, né, de 3 a 4 linhas, apenas para contextualizar aquele tema, e aí depois, sem delongas, você já parta já para a discussão dos temas, dos aspectos propostos no estudo de caso. Então, o princípio da objetividade. Outro princípio importante é o princípio da ordem. Então, quando o examinador traz o estudo de caso e as perguntas, você não tem que inverter, né? Então, se, por exemplo, ele trouxe um caso concreto para você avaliar, e aí no tópico 1, ele fez ele perguntou, ele pediu para que você explicasse, né, fizesse uma relação entre os elementos apresentados, ou que, né, vamos aqui supor que ele peça para você fazer apresentar uma comparação entre dois conceitos a partir do caso concreto. E aí no item B desse estudo de caso, ele peça, por exemplo, para você conceituar alguma coisa. Ah, Vivian, eu li lá, eu acho que fica melhor, fica mais interessante se eu começar conceituando e depois então apresentar a comparação. Não, você não é a banca examinadora. Então, de acordo com o princípio da ordem, você tem que seguir exatamente a ordem que foi proposta pela banca. Então, se a banca propôs, né, que você primeiro falasse, primeiro apresentasse a comparação, você tem que começar, né, o seu primeiro objeto ali de desenvolvimento deve ser falar sobre essa comparação e em um segundo momento trazer, né, então, o conceito. Então, isso que é o fundamental. Então, esse princípio da ordem, ele tem que estar ali. Na redação é simples, né, na redação dissertativa argumentativa, o princípio da ordem é você, obviamente, né, estruturar o seu texto em introdução, argumentação e conclusão, e sempre lembrando que se na introdução você já citar alguns argumentos, você deve desenvolver os argumentos na ordem em que você os apresentou lá no parágrafo de introdução. E lembrando que não é para desenvolver nada no parágrafo de introdução, tá? A ideia do parágrafo de introdução não é essa. E aí a gente tem também o princípio da precisão, que é um princípio importante. O que diz, né, principalmente para o estudo de caso, né? Qual é a importância desse princípio da precisão? A importância é a seguinte, gente, você não deve utilizar sinônimos, né, para os conceitos ou termos usados pela banca. Então, se a banca, né, ela, por exemplo, ela pede para você falar sobre os benefícios de determinado sistema, né, vamos supor que no seu estudo de caso venha lá uma situação, e aí em um dos itens do estudo de caso o examinador peça para você falar sobre
as vantagens de um determinado sistema. E aí lá na sua resposta, no desenvolvimento, você fala assim, não vou falar sobre vantagens não, eu vou usar o termo benefícios. Não use, você tem que reproduzir, né? Você tem que usar o termo que a banca usou. Para quê? Para que fique bem claro para o examinador que você está respondendo. Então, não use conceitos, né, ou nomenclaturas sinônimos, né, que sejam sinônimos, né, na sua redação, para que isso não te prejudique, para que isso não prejudique a sua avaliação. Então essas dicas são muito importantes e obviamente você deve aí segui-las para fazer bons exercícios. Esse é um primeiro vídeo sobre os exercícios discursivos do TRF 4ª região, né, já que hoje houve aí a definição da banca, na verdade a divulgação da banca organizadora, que vai ser a FCC. Claro que haverá outros vídeos, vamos falar aqui muito. Quem quiser, né, se preparar comigo para essas provas, vai ser um prazer. Nós temos novas turmas a partir de 10 de junho, e aí você pode entrar lá no www.preparatorioagora.com para fazer a sua inscrição, ou, né, pode mandar mensagens para lá, ou pode também, obviamente, se quiser esclarecer suas dúvidas, entrar em contato comigo via WhatsApp, né? O meu WhatsApp é o 21 97 965 9727. Deixa eu falar um pouquinho aqui, porque eu disse, talvez surjam muitas dúvidas em relação a quem tá, né, quem quer, quem não sabe como é que é o dia a dia do tribunal e quer arriscar, quer, né, trabalhar, quer saber como é essa experiência de trabalhar no tribunal. Aí eu sei que você vai falar assim, professora, mas você é do Ministério Público, né, federal, como é que você sabe, né, da rotina de um tribunal? Bom, eu ingressei no Ministério Público da União no ano de 2010, né, tendo trabalhado em diversos setores, em diversos gabinetes, com diversos procuradores regionais da República. Uma experiência muito honrosa, enfim, uma experiência maravilhosa de conhecer, né, muito mais, né, a fundo o trabalho da casa. Quando eu comecei no Ministério Público, eu tinha apenas uma graduação, que era a graduação em letras, português e inglês, e claro, né, depois que você tem contato com a área afim, você quer, né, descobrir mais e quer saber mais, e isso me levou a cursar e, enfim, me graduar em Direito. Então, e aí, claro, conheci as diversas áreas, os diversos, né, setores do MP, da Procuradoria Regional da República, onde eu tô lotada, mas recentemente, né, no último ano, eu tive o prazer e a oportunidade de trabalhar no setor de representação do Ministério Público, né, da Procuradoria Regional, que fica dentro do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Né? E até então, para nós, né, claro, servidores do Ministério Público, a gente, claro, que conhece a atuação, mas eu particularmente conhecia muito pouco, né, dessa gestão de relacionamento, né, enfim, do trâmite entre os órgãos. E desde que eu comecei a trabalhar no setor de representação, o setor de representação fica, né, dentro do TRF 2ª Região. Isso permite, obviamente, convívio diário com servidores, conhecimento de rotinas, enfim, conhecimento do ambiente de trabalho. E o que eu posso dizer, assim, com a maior tranquilidade do mundo, é que, de fato, trabalhar em um TRF é uma experiência única, é uma experiência muito boa, né, como, claro, trabalhar no Ministério Público Federal, mas o que esse candidato vai encontrar é um ambiente de trabalho com excelente infraestrutura, de muito respeito mútuo, né, entre os servidores, e, obviamente, contribuindo de uma maneira singular, né, para a sociedade. Então, obviamente, para esse vídeo não ficar muito extenso, né, eu estou falando um pouquinho aqui de como é trabalhar no tribunal, mas, obviamente, pelo conhecimento, por essa convivência que eu tenho tido com os servidores, eu, né, vou aqui, se vocês quiserem, obviamente, né, elaborar e produzir novos vídeos, ok? Então, fiquem à vontade também para deixar comentários aqui. Bom, haverá mais vídeos. Isso é só para motivar vocês já, né, começarem essa caminhada. Não desistam dos sonhos de vocês, não existe sucesso sem comprometimento. Se houver dúvidas, né, e sugestões para os vídeos aqui sobre o TRF 4ª Região, eu estou aqui, ok? Então aguardo vocês e vamos lá. Vamos começar a meter bronca aí nos estudos. Até o próximo vídeo.